Boa noite. Que alegria estar com vocês aqui nesta noite e também quero cumprimentar aqui você mesmo que está em casa, quem sabe de férias, veio de outro lugar aqui para Curitiba, né, em férias, para visitar os amigos, visitar os parentes, familiares e decidiu acessar aqui o link da nossa transmissão, né? Eu já estou falando nossa, né, professor, mas é, essa é a nossa transmissão aqui da Igreja do Tingui e nós estamos no dia de Natal. Que alegria podermos estar na casa do Senhor em um dia que é tanto simbólico quanto emblemático. Já foram dadas algumas explicações a respeito disso no começo. E nessa noite nós estaremos então abrindo a palavra de Deus. Convido vocês para lermos João capítulo 1, versos 1, ali está até o verso 3, mas na verdade até o verso 5. João capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Peço por favor que compreendam esse erro de digitação que houve ali. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 até o 5, nós lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, não com Ele, estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Evangelho de João, ele é um dos evangelhos mais destacados dentre todos os outros. O título desta noite, deste sermão, é Haja Luz. O Evangelho de João, ele foi, acredita-se, o último livro da Bíblia a ser escrito, e não o Apocalipse. Isto por uma simples questão de, inclusive, datação. Afinal, o Apocalipse é datado de 95 a 96 depois de Cristo, e o Evangelho foi escrito entre 98 ao ano 100. Existe uma diferença gramatical de escrita entre os dois. Quando João esteve na ilha de Patmos, ele não podia contar com o auxílio de um redator, um secretário. Dessa forma, ele escreveu por conta própria. E dessa forma, o grego do Apocalipse é um tanto rude, é um tanto não profissional. É um grego que não é erudito, diferentemente do grego que está no Evangelho de João, que é mais rebuscado, possui palavras mais não usuais entre as pessoas. No entanto, existem outras que são mais comuns, tanto entre eruditos quanto entre pessoas que não são muito alfabetizadas. Como, por exemplo, a palavra consolador que aparece em João capítulo 14 e verso 16, é a mesma palavra que está na primeira carta de João capítulo 2, verso 1. Embora esta palavra esteja se referindo a pessoas distintas. Capítulo 14, verso 16 do Evangelho de João, a palavra consolador se refere ao Espírito Santo, enquanto na carta de João,
capítulo 2, verso 1, se refere a Cristo. Ambos possuem papéis e funções diferentes. Dessa maneira, a história dos dois é bem diferente. Enquanto o Apocalipse narra a história profética de diferentes épocas, o Evangelho apresenta Cristo, mas apresenta Ele de cara como sendo Deus. Nós acabamos de ler isso. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Para depois apresentar até o final do seu Evangelho que Ele, sendo Deus, se identificou conosco, com os seres humanos. A primeira proposta que eu gostaria de apresentar para vocês nesta noite é que Jesus não foi gerado, mas nasceu. Nós acompanhamos em Mateus capítulo 1, verso 16, assim como em Lucas capítulo 3, verso 23, a história das genealogias contada por autores diferentes. Mateus começa com Abraão, judeu como era, escrevendo para judeus. E dessa maneira, ele destaca importantes personagens da história da genealogia até chegar a Jesus. E a palavra mais frequente na genealogia de Mateus, sem dúvida nenhuma, é gerou. Nas sucessivas gerações afirma-se que homens em suas gerações geraram seus filhos. E desde Abraão, portanto, até chegar a Jesus, essas pessoas foram geradas até chegar a José. Mas quando se fala a respeito de Jesus, Mateus já não emprega a palavra gerar. Existe um paradoxo bastante grande aí. Ao invés de dizer que Jesus foi gerado de José, Mateus afirma que ele nasceu de Maria. É importante destacar também que o Evangelho não vai apresentar nenhum detalhe técnico sobre o nascimento de Jesus, e muito menos como o Espírito Santo processou isto. Já em Lucas, que foi direcionado aos gentios, não somente a judeus, as genealogias começam por Adão, o pai da humanidade. Portanto, também o primeiro descendente, o primeiro gerador, do qual inclusive os gentios vieram. Então, ao invés de usar a palavra gerar, o verbo gerar, ele utiliza que um era sucessivamente filho do anterior, do seu predecessor, até chegar a Jesus. Jesus nasceu. Nasceu não por obra humana, mas ele foi gerado pelo Espírito. E ele precisava ter um nascimento destacado. Ele não podia nascer como nós nascemos. Dessa forma, ele era um de nós, mas ele não era e não é como nós. A sua natureza é completamente distinta da nossa. E ele precisava nascer desta maneira, mas também precisava ser humano. Portanto, queridos, não podemos esperar que a Bíblia explique cientificamente o nascimento de Cristo. Afinal de contas, o mais importante é que ele nasceu, e não como ele nasceu. Esta era a nossa necessidade. Em Apocalipse capítulo 22, verso 13, ele mesmo fala sobre si, que ele é o alfa e o ômega, repetindo as palavras que também usou no princípio do livro do Apocalipse, assim como ele também é o princípio e o fim. Em Colossenses capítulo 1, versos 16 a 18, Paulo utiliza a palavra princípio, que está em Gênesis, que vem do hebraico Bereshit,
para traduzir para a língua grega aquilo que Jesus realmente era. Após ter dito que ele é o cabeça da igreja, no verso 18, ele utiliza 3 palavras gregas que seriam a tradução do hebraico Bereshit: primazia, primogênito e princípio. Dessa forma, o leitor original de Gênesis 1, verso 1, que viveu na época de Moisés, a princípio entenderia a afirmação principal do Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus, apenas do ponto de vista da origem. Ele não teria uma compreensão além desta. Mas através de Paulo, nós percebemos que a compreensão foi desenvolvida, foi aprimorada. E dessa forma, o princípio não é apenas a origem, mas ele é uma pessoa. Pois foi nele que todas as coisas foram criadas. E como lemos em João capítulo 1 há pouco, sem ele, nada do que foi feito se fez. Dessa forma, Jesus é o princípio que aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1, e através dele nós temos a criação e a formação do mundo. Dessa forma, assim como Deus afirmou em Gênesis capítulo 1, no primeiro dia da criação, que haja luz, posteriormente houve grande necessidade disso, pois nos 4.000 anos que se seguiram após o surgimento do pecado, só tivemos trevas, e estas foram aumentando sucessivamente, ao ponto que as pessoas, já no período intertestamentário, ou seja, por volta de 400 anos antes de Cristo, elas já não sabiam mais distinguir entre o certo e o errado, a verdade e o erro. Já não havia mais dom profético. Me referindo dessa forma ao período após o livro de Malaquias. Imaginem 400 anos aproximadamente de completo silêncio, sem orientação, sem direção, sem saber para onde ir. Enquanto isso, a cultura greco-romana ia aos poucos avançando cada vez mais. E mais. E mais. Mas como afirma Gálatas capítulo 4, verso 4, na plenitude do tempo, quando parecia que as trevas eram tão sombrias e tão enegrecedoras, vem o Messias. E é assim que acontece na nossa vida quando nós pensamos que estamos no fundo do poço. Não tem como descer mais, já chegamos no limite. E é exatamente nesse momento que Deus age. É exatamente nesse momento que Deus age. O que você está vendo aí na tela é um exemplo de o que era uma casa no tempo que Jesus nasceu. E se der mais um cliquezinho para avançar, aí nós temos aí basicamente o que era o quintal. Ou, dependendo da situação, a garagem. Afinal de contas, não existia moto, não existia carro. Então, o meio de transporte principal para se locomover mais rápido eram os burros ou os jumentos. Então, eles ficavam no quintal. E nesse quintal ficava o pote de comida, feito de material, no mesmo material de construção
dessas estruturas. O que nós conhecemos hoje como a manjedoura. A palavra manjedoura, ela tem uma raiz, manjar, comida, ração, alimento. A comida dos animais. Também, às vezes, ela se referia ao manjar, ao banquete. Mas nesse contexto aí é a comida dos animais. Então, nesse lugar ficava a manjedoura, os animais, quem tinha ainda. E dessa forma, chega o tempo do nascimento de Jesus. Geralmente, nós somos acostumados, assim, a algumas lendas relacionadas ao nascimento de Jesus. Aparecem muito em certos livros, na maioria em filmes. Geralmente, José é retratado com Maria correndo de um lugar para outro porque ela está grávida e de repente Cristo pode nascer a qualquer momento, mas eu não quero estragar esse quadro, mas a Bíblia não o retrata dessa maneira. Afinal de contas, houve um recenseamento naquele período e todos precisavam estar em suas cidades de origem no momento certo. Para como se fosse algo semelhante a um alistamento. O que é um recenseamento? É uma contagem. Assim como nós temos de vez em quando o censo que é levantado pelo IBGE. Então, Otávio Augusto determina que o censo seja feito e todas as pessoas precisam estar em suas cidades de origem. Então, eles estavam lá em Belém antes mesmo que as dores do parto começassem. O único problema foi exatamente o quê? É que não houve lugar. Para explicar essa parte de uma forma bem objetiva e direta, era como se eles estivessem saindo de um grande centro e estivessem indo para o interior. Numa época como essa, a de férias. E geralmente, quando viajamos, salvo certas situações, nós vamos para visitar os parentes que moram no interior. Quando a Bíblia apresenta a expressão, ou melhor, o termo hospedaria, está na frase, não houve lugar para eles. Essa palavra hospedaria, ela provavelmente seria melhor traduzida como o quarto de hóspedes. E não no sentido de um hotel. Até porque hotel não existia. Pelo menos não no conceito que nós conhecemos. O conceito de hotel naquela época era o quarto dos hóspedes. Porque era costume, tanto em Israel, inclusive esse costume também aparece tanto na Torá ou Pentateuco, e está também no Alcorão. A hospitalidade. A hospitalidade. A hospitalidade aparece como dom no Novo Testamento, mas já era algo cultural entre os israelitas no Antigo Testamento, de hospedar pessoas. E não só entre os israelitas, eles pode-se dizer que herdaram esse costume dos outros povos. Vocês devem se lembrar que na conquista de Jericó, Raabe tinha uma hospedaria. Ela não tinha um hotel. Ela tinha quartos para hóspedes. O contexto chega a ser idêntico. Mas José foi à procura de seus parentes que moravam em Belém. Mas quando a Bíblia afirma que não havia lugar para eles na hospedaria,
ou melhor, quarto de hóspedes, o texto está afirmando que os seus próprios parentes não quiseram receber em casa. Será que existe uma humilhação maior do que essa? Você está viajando, procura visitar os parentes e você não é bem recebido por eles. Mas a humilhação fica ainda maior quando, além de eles não receberem pessoas da própria família, você também não tem outro lugar para ir. Sabe qual era a razão disso? É que a história da gravidez de Maria não foi muito bem aceita ali entre eles daquela família. Afinal de contas, havia entre o pagamento do dote e também a assinatura do marido como o novo responsável pela mulher recém-casada, havia um pequeno processo. E Maria vai ficar grávida justamente nesse momento ali. Então, para eles, era uma situação que era muito suspeita. Muito suspeita. De onde é que Maria surge com essa gravidez inesperadamente, sendo que ela ainda estava saindo do noivado e para o casamento com José. Era tudo muito suspeito. O nascimento de Jesus, queridos, ele foi cercado de suspeita, de escândalo entre seus próprios familiares. Toda a vida de Jesus foi cercada de escândalo e de vergonha. Será que nós podemos dizer que Jesus entende como nós nos sentimos hoje? Em certos momentos da vida? Dessa forma, se for possível voltar um clique aí para trás para ver ainda uma última vez a imagem. Só sobrou a garagem. Só sobrou o local onde os animais ficavam descansando ou comendo. Ou melhor, só sobrou o quintal. Então, nós não vamos receber vocês dentro da nossa casa, em nosso quarto de hóspedes. Então, fiquem aí na garagem. Então, se fôssemos colocar em termos atuais, era como se uma família tivesse deixado Jesus para nascer em uma garagem. Quase que a céu aberto. Se é que havia qualquer tipo de cobertura em relação ao tempo, ao sol, à chuva e também à neblina noturna. Se é que havia. Essas são, portanto, as circunstâncias do nascimento de Jesus. Mas essa não foi a situação mais humilhante que ele enfrentou. Afinal de contas, ele foi até a morte de cruz. E na cruz ele sofreu uma morte não só vergonhosa por ser a morte de cruz, mas ele sofre na cruz o dano da segunda morte. Porque tinha que substituir a nossa, a minha, a sua morte. Dessa forma, hoje você pode escolher se você quer viver a eternidade ao lado de Cristo ou se você não quer. Você pode escolher. Por quê? Porque Deus tornou-se homem. Deus encarnou. O Deus encarnado veio para morrer por mim e por você. Dessa forma,
quando prosseguimos, nós percebemos pelo ensinamento bíblico que Cristo nasceu para deixar claro que nos ama infinitamente. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta utiliza a expressão amor eterno. Amor eterno. Para falar do amor que atrai. O amor de Deus nunca acaba. Em 1 Coríntios capítulo 13, todas as coisas vão terminar, todas têm um fim, todas têm um cumprimento, mas o amor de Deus permanece. A história de Israel comprova isso em suas sucessivas gerações. Mais de 1000 anos de história, somente de uma nação, a nação de Israel. E em todas as vezes que o povo se desviava, Deus encaminhava profetas para os atrair de volta, através de uma mensagem específica, ou mesmo através da pregação, como Isaías apresenta. Mais ainda que isso, o sacrifício de Cristo também é uma prova desse amor eterno de Deus. Queridos, Cristo também nasceu para que pudéssemos ter vida aqui e também no futuro. Nós sabemos que não podemos ter esperança necessariamente agora, mas podemos sim ter esperança no futuro. E essa esperança começa aqui. O texto bíblico de Isaías, capítulo 65, afirma que Deus faz novas todas as coisas. E João repete essa afirmação no Apocalipse. Vocês podem avançar mais um aí de volta, por gentileza? A vida que Deus promete começa agora e não no futuro. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Salvador, você já tem vida. E aqueles que morrem, morrem em Cristo. Em João, capítulo 10, verso 10. Nós temos um contraste entre Cristo e Satanás. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, que a tenham em abundância. Em Mateus capítulo 19, versos 27 a 29, no contexto do perigo das riquezas, Pedro pergunta: Senhor, pois que o jovem rico já tinha se mandado embora, Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Qual vai ser a nossa recompensa? E dessa maneira, Cristo diz que toda pessoa que deixa pai, mãe, demais familiares, serão 100 vezes tanto aqui e a vida eterna no porvir. E responde de forma especial a Pedro: vocês, os 12 que deixaram tudo e me seguiram, depois do milênio, Mateus usa a palavra regeneração para falar sobre a restauração de todas as coisas após o milênio. Vocês se assentarão sobre 12 tronos e irão reger comigo as 12 tribos de Israel. Depois de uma afirmação dessas, se eu fosse Tiago e João, Senhor, não está mais aqui quem falou. Nunca mais vamos pedir aqui para sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Não era preciso. Uma das perguntas mais importantes que eu já tinha ouvido, eu ouvi ontem. O que é salvação? Por que Jesus, afinal de contas, teve que morrer?
A verdade, queridos, é que antes de morrer, ele precisava nascer. E somente ele poderia morrer pela humanidade. Somente ele. Outra pessoa, outra criatura no universo poderia morrer. Mas não teria relevância. Quem precisava morrer era o Criador. E para que ele pudesse morrer, ele se voluntariou. Como está em João capítulo 2 e também no capítulo 10, verso 17. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Mas pastor, Deus não pode morrer. É verdade, Deus não pode morrer. Mas ele pode se voluntariar. E ele não só pode se voluntariar, ele, sendo Deus, é o único que pode voltar à vida por conta própria. Afinal de contas, como lemos no início, a vida estava nele. Essas evidências da Bíblia são mais que suficientes para podermos afirmar que Cristo, após a encarnação, não perdeu nenhuma de suas características de sua natureza divina. Nenhuma. Ele ressuscita por sua própria conta, mas é lógico, ele também conta com o auxílio das pessoas divinas, que também participam desse momento. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele se voluntariou. Os anjos do céu também se voluntariaram ao ouvirem sobre o plano da redenção. Mas nenhum e nem todos eles em conjunto poderiam servir de sacrifício para o homem, afirma Ellen White. Nem todos eles. Somente ele poderia ser o sacrifício. E ele precisava dessa forma assumir o nosso lugar, derramar o seu sangue. Afinal de contas, o elemento básico, desde o santuário terrestre, no ritual típico, era o derramamento de sangue. O sangue era necessário ser derramado e ser levado para dentro do santuário, para que a expiação, ou essa substituição, esse livramento da culpa e da condenação pudesse acontecer. Salvação está justamente nesse ponto. Jesus, dessa forma, ele não foi martirizado. Ele morre em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar. E a vida eterna, a esperança que nós temos hoje, está nessa união do divino com o humano. Quem morre na cruz é o Deus encarnado. Por causa disso, nós hoje estamos salvos. Precisamos de quaisquer outras explicações a respeito de como o nascimento de Cristo aconteceu? Não. Mas o nascimento era necessário. Independentemente de data, a Bíblia não revela a data porque ela não é importante. A data não é importante. O que era importante, o que era fundamental, era que Cristo nascesse para que depois morresse e por fim ressuscitasse, subindo aos céus e levasse o seu sangue para o santuário, vivendo sempre para interceder por nós. Ao avançarmos aqui, nós podemos considerar um texto de Ellen White no livro, na publicação em revista Sinais dos Tempos, de 30 de dezembro de 1889. O plano da salvação, fazendo manifesta a justiça e o amor de Deus, proporciona proteção eterna contra a rebelião em mundos
não caídos, bem como entre aqueles que serão redimidos pelo sangue do Cordeiro. O mal não se levantará uma segunda vez. Afinal de contas, Cristo nasceu para dar fim ao reino do pecado e da morte. Como está em Isaías 25, verso 8, 1 Coríntios 15, 26, 54 e 55. Também em Apocalipse 1, verso 18, quando Cristo afirma a João que ele tem as chaves da morte e da sepultura. E dessa forma, então, em Apocalipse 20, verso 14, a morte e o inferno, ou a sepultura, são lançados no lago de fogo e enxofre. Dessa forma, por causa desse lago, os ímpios não precisarão mais sofrer pela eternidade. Serão libertos do sofrimento e da dor provocados pelo pecado e os remidos, assim como todas as outras criaturas. Nunca mais verão o mal se levantar pela segunda vez. Como está em Naum capítulo 1, verso 9. O pecado não vai mais assombrar. Não irá mais nos separar de Deus. No livro Grande Conflito, página 504, Ellen White afirma que a lei de Deus que Satanás acusara de jugo de servidão será honrada como a lei da liberdade. Uma criação, agora se referindo a nós, experimentada e provada, nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria. Nunca mais se desviarão da fidelidade. Não porque o livre-arbítrio será retirado deles, de forma alguma. De forma alguma. Livre-arbítrio sempre fez e sempre fará parte da natureza das criaturas de Deus, a liberdade. A questão é que, por conta da experiência de dor e de sofrimento, é como se Deus perguntasse, primeiramente aos maus: vocês querem o mal? Depois de tudo o que passaram até hoje? Então eles respondem: não, Senhor. Nós seremos destruídos agora, mas nós não queremos mais o mal. E também pergunta aos remidos dentro da Nova Jerusalém: vocês querem o mal? Não, Senhor. Nós fomos provados e experimentados. Nós sofremos dores, tivemos tristezas. E aprendemos com isso. Por isso, nós não queremos mais o mal. Por conta dessas palavras, por conta dessa resposta, é que Deus finalmente extingue o mal para todo sempre. Através do lago de fogo e enxofre. Queridos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E por mais que algumas tentativas possam ser feitas para chegarmos ao mais próximo possível da data que ele nasceu, me permita dizer que a data não é importante. O importante é que ele nasceu. E por conta desse nascimento, ele proporciona a salvação. E através da salvação nós somos justificados pela fé. Podemos viver uma vida para Cristo. E futuramente poderemos receber das mãos dele a coroa da vida eterna. Sabe, é lamentável. Não a simples recreação em si,
mas que muitas vezes as pessoas deem mais valor ou enfatizem mais o Papai Noel do que Cristo. O Papai Noel não pode salvar você do pecado e da condenação eterna. É uma recriação, é um evento, mas você precisa de Cristo para ser salvo. O meu apelo para você esta noite é que, além das comemorações do Natal em família, além dos momentos entre familiares e amigos de confraternização, que você se lembre da importância de Cristo em sua vida, para que você seja salvo e para que você seja justificado. É dessa forma que nós encerramos esta noite. Que haja luz. Assim como Deus afirmou no contexto da criação do mundo. Quando Jesus nasce, a luz irradia todo este mundo para proporcionar vida e vida em abundância. Convido você para orarmos. Obrigado, querido Deus, pela vinda de Cristo, porque Ele nasceu, porque Ele experimentou a vida de um ser humano. Não que Ele precisasse disso para nos entender em nossas dores e sofrimentos. Não que Ele precisasse disso para ter as chaves da morte e da sepultura. Essas chaves Ele sempre teve. Mas por conta do seu sacrifício na cruz, ficou claro para todo o universo que o mal e o pecado eram o verdadeiro problema. Ficou claro perante o universo, nós entendemos hoje, Senhor, que Satanás estava errado em suas acusações contra o Senhor e contra a sua lei. E agradecemos ao Senhor porque o nascimento de Jesus veio para tornar isso ainda mais claro, se é que já não estava. Por favor, Senhor, que as pessoas que estiveram nos assistindo sejam abençoadas pelo Senhor nesta noite, que elas tomem a decisão de aceitarem a Cristo em suas vidas e que o Senhor abençoe essa decisão e a confirme. Fica conosco nesta semana, neste final de ano, e que o Natal seja uma constante lembrança para nós, não só do nascimento em si, mas daquilo que Cristo veio fazer por nós. Que hoje nós podemos decidir pela salvação ou pela condenação eterna por causa daquilo que Ele fez. Primeiro porque Ele nasceu. Abençoe a cada família desta igreja. E fica, por favor, conosco, em nome de Jesus. Amém.